Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. O programa Polícia Cidadã está no ar. Ela é coração e razão. Em tudo que faz, é mais capaz. Tem inteligência e perseverança. Luta e avança. Sabe o que quer. Seu nome é mulher. Hoje, estamos fazendo um programa especial dedicado à mulher brasileira em função do Dia Internacional da Mulher. E, para isso, estamos recebendo hoje duas mulheres que fazem a diferença em nosso país, em nosso estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Estamos recebendo a doutora Laura Osthoff, que foi diretora de ginecologia do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e administradora da Clínica São Basílio. Tem um vasto currículo e, principalmente, é dessas mulheres que salva outras mulheres em função de agressões, em função de problemas vividos no dia a dia. Do outro lado, temos também hoje a doutora Juliana Domingues, delegada de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, responsável pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAN, de Belford Roxo. Como vocês sabem, o Estado do Rio de Janeiro é um dos estados precursores na instalação de delegacias de atendimento à mulher. São delegacias muito importantes porque é o ponto de apoio, é onde a mulher encontra o respaldo, é onde a mulher pode ir para buscar segurança contra a violência doméstica. Então, eu vou começar esse programa passando, em primeiro lugar, a palavra para a doutora Laura, para que ela nos fale um pouquinho do que é a sua vivência, do que acontece no seu hospital e que tipo de tratamentos são colocados à disposição das mulheres que são vítimas de violência. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando com esse público tão diferenciado e, objetivamente, respondendo a você, Marcelo, e a curiosidade geral do que nós podemos fazer por essas mulheres que nos procuram. Em primeiro lugar, nós estamos hoje na direção do Hospital da Mulher, Marisca Ribeiro, que é um hospital municipal da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E esse hospital tem um imenso público que procura a gente na emergência direcionada à mulher. A grande maioria são mulheres grávidas que fazem o seu pré-natal nas unidades básicas de saúde e são direcionadas para o nosso hospital. Mas também atendemos, infelizmente, vítimas de violência sexual e atendemos mulheres que muitas vezes são agredidas ou dentro da sua casa ou na sua comunidade. É uma realidade muito triste para todos nós. Nós temos, já formalizado pelo Ministério da Saúde e adotada pela Secretaria Municipal de Saúde, kits de atendimento médico medicamentoso para essa mulher vítima da violência sexual. Essa paciente ela tem uma medicação para evitar a gravidez, que é a pílula do dia seguinte, ela tem antirretrovirais para protegê-la de uma possível contaminação de HIV, de sífilis, de gonorreia, e tem todo um acompanhamento psicológico nessa situação. Então, já existe uma orientação e um protocolo próprio, que quando a gente tem esse diagnóstico de vítima de violência sexual, ela já é atendida. Então, na nossa realidade da Zona Oeste, eu vejo que não é muito diferente da realidade, às vezes, da Zona Sul ou de outras cidades do Estado ou do Brasil, porque existe uma violência intrínseca permeando a vida de todas nós, mulheres, e que nós estamos trabalhando bastante nesse sentido para melhorar essa situação, Marcelo. Muito bem, doutora Juliana. Normalmente, a mulher, quando é vítima de violência, ela tem dois destinos. Ou vai para a delegacia e depois para o hospital, ou vai para o hospital
e depois para a delegacia. Qual é a realidade do dia a dia, no seu trabalho, do que se vê da violência praticada contra a mulher? Qual é a principal violência que chega até a delegacia e de que forma as DEANs podem atender as mulheres? Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade, obrigada em nome da Polícia Civil. É muito importante a divulgação desse trabalho que as delegacias de atendimento à mulher, que são 14 aqui em todo o estado do Rio de Janeiro, fazem. É um trabalho assim, de excelência, feito por nós de coração, por nós delegadas, são 14 delegados e suas equipes. Bem, a realidade que nós encaramos hoje em dia, a maioria da violência cometida é a física, que chega às nossas delegacias. Porém, o que me preocupa muito, e o que eu sempre converso com os meus colegas, é que a maior violência que acontece com a mulher é a psicológica. E essa, muitas vezes, não chega à delegacia ou nós não conseguimos criminalizar. É aquela violência assim, que o marido diz, mas você não serve para nada, você não sabe nem sacar um dinheiro no caixa eletrônico, mas nem essa comida que você faz não presta. E a mulher vai vivendo aquele desgaste, mas às vezes nós não conseguimos enquadrar essa conduta num tipo penal. Isso me preocupa muito, esse tipo ainda de violência. Agora, uma violência psicológica. Psicológica, né? Que também é abarcada pela Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela vai abraçar não só a violência física, quando muitas pessoas pensam, só a violência física? Não, é a física, sexual, psicológica, patrimonial também. Né? Muitas mulheres são vítimas de homens aí que cometem golpes, né, que a gente estelionato, por quê? Porque se valem como eu vou dizer assim, se valem de todo um aparato para envolver a mulher e, na verdade, eles não querem um relacionamento com essa mulher, eles querem os bens dessas mulheres. Né? Isso também acontece, a gente acha que é filme, que é novela, mas acontece muito, né? Na internet, conhece alguém na internet, e aí o que a mulher sofre quando chega na delegacia? Você vê que ela reluta primeiro em registrar, porque primeiro ela se culpa. Ela que é uma vítima, mas ela acha que ela é culpada daquela violência que ela sofreu. Né? Devo ser eu que realmente não faço bem a comida, ou eu não trato bem o meu marido, ou sou eu. Se eu sofri uma violência física, uma violência sexual, é porque eu usei uma roupa curta, como muitos ainda pregam por aí, né? Mas ela pediu, né? Sofreu essa violência, mas a mulher, com o comportamento dela, ela pediu. Né? Isso é o primeiro tabu que a mulher tem que quebrar. Ela tem que parar de pensar nisso. Ela é uma vítima. Quando você sofre uma violência, você é mulher, você é vítima, você não é culpada da violência que você sofreu, mas muitas se sentem culpadas e, por isso, não procuram. Aí vence essa resistência, procura a delegacia. Né? E é melhor que procure uma delegacia de atendimento à mulher, porque nós somos treinados e capacitados para atender esse tipo de vítima, né? Que, às vezes, tem que contar uma história longa, né, todo um processo. Às vezes, essa violência não foi naquele dia, são anos que a mulher está vivendo dessa forma, né, subjugada. E a Lei Maria da Penha prevê várias medidas protetivas que a mulher pode elencar. A polícia é só uma ponte entre ela e o Poder Judiciário. Né, no estado do Rio de Janeiro, nós temos já vários juizados especiais, né, de violência doméstica e familiar. Né? Então, são juizados só para cuidar da questão da violência da mulher, e a polícia ela é usada só como uma ponte, só para isso ser mais célere. Né? E a mulher pode eleger medidas protetivas que estão lá elencadas na Lei Maria da Penha, como eu quero afastamento do lar do meu agressor, eu não quero que ele vá no meu trabalho, que ele vá no meu convívio, que ele procure os meus familiares. E essa lei, hoje em dia, vai fazer 10 anos agora, em 2016, ela, segundo dados do IBGE, ela é conhecida por 98% da população brasileira. Então, é uma lei que os homens conhecem, e muitos falam assim, não, eu não quero ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Né? Muito se avançou, é considerada a terceira melhor lei no mundo que abraça as mulheres, que trata do assunto de violência contra a mulher, porém, muito a gente ainda tem que avançar. Eu acho que o que a gente tem que colocar, e para que as mulheres possam entender ainda melhor o que você acabou de dizer com muita competência, é que a mulher tem o direito de dizer não. Eu não quero sexo hoje. E se você forçar uma relação sexual quando a mulher diz não, é um ato
de violência contra ela. E nós, no dia a dia, observamos que da delegacia, essas mulheres muitas vezes vão parar, né, nos hospitais. Não só pela violência psicológica, mas pela violência física propriamente dita, agressões, né, estupros, né, que são praticados, porque existe, sim, o estupro praticado do marido contra a mulher. E essas marcas da violência ficam não só no psicológico, mas também no corpo. De que forma, nos hospitais, a mulher recebe um acolhimento e um tratamento para isso? Marcelo, essa marca que a doutora Juliana referiu também, psicológica, de anos, vem se juntar às marcas físicas, é o dolorimento físico, é o dolorimento da alma e o dolorimento físico. Digamos que fisicamente a gente pode dar uma resposta até mais rápida. Os dolorimentos da alma são dolorimentos mais difíceis de tratar. Posso fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa? Com certeza. Doutora Juliana, como é que está, já que todos os homens também conhecem a Lei Maria da Penha, está diminuindo a incidência nas delegacias dessa agressão às mulheres? A Lei Maria da Penha efetivamente está melhorando esse quadro? Bom, diminuindo, não diminui, por quê? Porque você, instalando mais delegacias, você dá mais conhecimento, mais acesso. Como eu disse, muitas pessoas conhecem a lei, muitas mulheres não sabiam dos seus direitos, e agora elas sabem. Elas exercem, né? E exercem, né? Então, acaba que o número, por vezes, até aumenta. Mas isso é bom, porque são violências que acontecem que a gente toma, que o Estado toma conhecimento. Antes havia uma subnotificação, né? E quanto mais, e aí eu acho que fica também, aproveitando aqui para entrar na conversa, fica também um aviso às mulheres. Compareçam às delegacias, façam os boletins de ocorrência, notifiquem os casos de violência, para que a gente possa ter uma estatística correta, porque tendo uma estatística correta, a gente pode criar mais e melhores serviços para o atendimento da mulher. Não é isso, doutora? Isso, e não só a delegacia. Depois, o primeiro passo é o registro de ocorrência, mas depois a mulher ela tem que comparecer ao juizado, né, de violência doméstica e familiar da mulher. Ela tem que ir à presença do juiz, né? Então, existe um ciclo a ser cumprido, não é um ciclo tão longo assim, não é tão difícil assim, mas a mulher ela tem que ter a coragem. Às vezes ela tem a coragem de dar o start, né, de ir à delegacia, mas aí depois começa... Sempre a questão, muitas vezes a questão da culpa. Mas será que foi mesmo? Não, ele só me deu um tapinha, não tem aquela música, um tapinha não dói? Não foi tanta coisa assim. Sim, é muita coisa assim. Dentro desse teu raciocínio, e fazendo o link com o que o Marcelo me perguntou lá no hospital, às vezes nós temos diagnóstico médico de que essa mulher foi agredida fisicamente, mas elas negam. Não, eu caí da escada, eu caí do ônibus, porque ela sabe que se identificar o seu marido, o seu companheiro, algumas vezes ela pode estar perdendo o seu sustento. Então, não é uma situação fácil de ser atendida, de ser resolvida, mas eu acho que a educação e o esclarecimento ajudam muito. Então, quando você me perguntou o que é que eu encontro no hospital, a gente tem até um núcleo psicossocial para atender, além das grávidas, das situações múltiplas que acontecem com a mulher, também a vítima de violência sexual. Mas o que nos chama a atenção é que nessas situações em que ela se nega a tomar o antirretroviral, ela se nega a fazer a consulta no psicossocial, ela quer terminar ali o tratamento dos dolorimentos físicos, e o dolorimento da alma vai continuar naquela situação, que muitas vezes, você deve saber, Juliana, acabam de maneiras trágicas essas situações. Né? E eu vou aproveitar para fazer não só uma pergunta, mas uma provocação. A mulher vai à delegacia, está agredida, da delegacia ela vai para o hospital para ser atendida. E muitas vezes há uma terceira etapa que eu fico me perguntando se ela não poderia ser suprimida, que é o encaminhamento ao exame no Instituto Médico Legal para a constatação dessa violência. Quer dizer, é um terceiro estágio, quer dizer, é ainda mais dolorido para esta mulher ter que sair do hospital para se submeter a um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Então, ficaria aqui a pergunta, não seria suficiente que 2 médicos no próprio hospital onde ela recebeu o atendimento
né, fizessem o próprio laudo, substituindo esse laudo do IML como uma prova para ser apresentada em juízo? Doutora Juliana, eu faço essa provocação à senhora em primeiro lugar. A Polícia Civil ela já implementou dentro de hospitais o exame em crianças vítimas de violência. A DECAV já trabalha assim. Isso são políticas públicas, não depende só da Secretaria de Segurança, seria uma parceria Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, mas eu entendo que a polícia pensa nesse avanço, seria um avanço também para suprir as legalidades. A lei exige, porque como a lesão corporal enquadrada na Lei Maria da Penha, ela não é uma infração de menor potencial ofensivo. Isso também é muito importante, porque antes o homem batia na mulher e pagava uma cesta básica. E falava, então eu bato de novo. Né? Eu já presenciei isso, né? Como um senhor falando, mas não é mais cesta básica? Quer dizer, ele já tinha batido, né? Mas pagou uma cesta básica. Ele achou barato e achava que compensava a violência. Bom, a Lei Maria da Penha impede isso, então não serve só o BAN. Né, nas infrações de menor potencial ofensivo, basta o boletim de atendimento médico. Mas, como a Lei Maria da Penha ela retira a incidência da Lei 9.099, é necessário um laudo de exame de corpo de delito, que ainda estamos na fase de ter que encaminhar a vítima ao IML. Mas a Polícia Civil, eu lhe digo, já pensa nisso, já conversa sobre isso, e isso foi implementado como um projeto piloto em relação às crianças vítimas de violência. Doutora Laura, essa colocação você vê como possível nos hospitais, até porque o próprio Código de Processo Penal estabelece onde não há perícia oficial, pode-se nomear, né, um perito ad hoc para fazer o laudo. Você vê essa possibilidade de ser feito isso nos hospitais? Isso seria um avanço? Doutor Marcelo, doutora Juliana, sem sombra de dúvida, seria um avanço importante. Porém, nós sabemos a realidade da saúde pública. Muitas vezes, essa paciente ela não vai para uma maternidade, ela vai para um hospital de pronto-socorro, que tem baleado, atropelado, que tem todo mundo na fila para uma equipe médica fazer esse atendimento, e esse atendimento é priorizado com os casos mais graves. Não estou dizendo que uma vítima de violência sexual ou de uma violência doméstica não seja um caso grave, mas, às vezes, as equipes médicas têm que optar por questões de vida, né, dos pacientes. Então, em um mundo ideal, sem dúvida, que teríamos um relatório médico específico para aquele caso. Relatório médico esse que poderia ser adotado perante a lei para evitar que essa mulher tenha que ir ainda a corpo de delito em um instituto médico legal, que é outra situação extremamente desagradável. Então, na nossa maternidade, nós temos, por orientação da Secretaria Municipal de Saúde, um prontuário específico, com coletas específicas de materiais para esses diagnósticos, que eu acho que auxiliaria tremendamente nessa situação. Então, fica a dica, como dizem os jovens hoje, né? É possível, acredito que é necessário e acho que é um passo importante que nós poderemos dar para reduzir já essa violência sofrida pela mulher. Agora, há um outro aspecto. É verdade que existem homens, doutora Juliana, que vão à delegacia para invocar também a Lei Maria da Penha em seu benefício? É verdade. É verdade. Também tem mulher aí que é fogo, viu? E aí, quando a gente diz que a Lei Maria da Penha é só para a vítima tem que ser mulher, né? O agressor não. O agressor pode ser homem, mulher, pode ser a vítima numa relação homoafetiva, mas a vítima ela tem que ser mulher. Eles não gostam, não, viu? Aí, mas isso é preconceito? Mas não são, a Constituição não diz que é todo mundo igual? Eu falei, mas as mulheres ainda sofrem. Apesar de nós sermos uma maioria, ainda somos encaradas como uma minoria, né? Assim, mas eles ficam bravos com a gente, viu? E uma jurisprudência já firmada de que o homem também pode ser vítima e invocar essa lei? Já não ocorreram julgamentos nesse sentido? Ainda não. Assim, nós sabemos que no Brasil o Sul é mais avançado nessas questões de família, mas ainda não temos jurisprudência aqui. É uma lei
para beneficiar a mulher, e existe um motivo para a lei beneficiar a mulher. A gente vê todo um histórico, isso é um histórico mundial, de violência, não, né, de rebaixamento da figura feminina, né? Essa é uma realidade que ainda existe, né? Eu achei curioso, eu tenho um filho de 8 anos e esse ano ele vai de transporte para a escola e é uma mulher que está dirigindo a van. E na minha família nós não temos ninguém machista. Meu pai teve 3 filhas mulheres e botou as 3 para estudar e trabalhar. Nós somos as únicas da família que trabalhamos, as outras não trabalham. E eu não passo isso para o meu filho. E o meu filho virou e viu uma mulher na van e falou: mas é uma mulher que está dirigindo a van? Mas pode? Eu falei, para você ver, ele recebe essa influência, não é dentro de casa, mas ele recebe essa influência do meio, né? Nós temos mulheres fruta, nós temos músicas que denigrem a mulher, em programas de televisão que denigrem a mulher e que nós rimos e achamos engraçado. A mulher samambaia. O que é a mulher samambaia? É a mulher que está ali só para decorar, né? Ela é um objeto que decora. Uma samambaia serve para quê? Né? Essa é a imagem que se passa, né? E você vê que o machismo ele é arraigado. A nossa sociedade, aqui o Brasil, por a cultura latina, ainda é muito machista, né? Juliana, não é só a cultura latina, não. Nós hoje temos informações pela mídia da cultura que está vindo do Oriente Médio, do Islã. E nós tivemos recentemente uma menina que foi prêmio Nobel, né? E ela foi voltando da escola no ônibus, questões políticas, questões culturais, mataram todo mundo, ela sobreviveu, sabe-se lá como, né? Para ver que essa violência não é só latina, existem outras culturas, outras religiões, em que isso talvez esteja até mais arraigado e com mais dificuldades de se conversar, de arejar, de oxigenar as ideias para que isso venha sendo decompondo com o passar do tempo. Felizmente, nós vivemos numa sociedade que ainda é machista, né? Mas eu acho que todas essas novas relações que estão sendo constituídas, as relações homoafetivas, estão mudando, né, o patamar, estão mudando as referências, porque, como disse muito bem a doutora Juliana, nós também temos, né, nas delegacias da mulher, né, registros de mulheres que agridem mulheres nas próprias relações homoafetivas. Não é verdade? Temos sim. Não são muitos, né, mas nós temos casos, e isso... Eu já fui titular de 2 DEANs, eu estou em Belfor Roxo há pouquíssimo tempo, já tive um caso, né? Eu acredito que deve existir muito mais casos do que se é noticiado, né, por toda a questão do preconceito, mas nós ainda temos, né, assim, e você vê que, poxa, mas uma mulher agredindo outra, né? Mas tem uma questão que eu acho que é importante aqui. Nós estamos com 2 servidoras públicas, não é verdade? Nós temos uma delegada de polícia e uma médica por concurso público também. Não, eu não fiz concurso público. Na realidade, o meu concurso público foi para a residência médica. Eu hoje estou na direção do hospital municipal, mas é um hospital que tem uma gestão por organização social, que é um novo modelo de gestão já utilizado no Brasil inteiro, que a Prefeitura do Rio tem utilizado nos últimos 5 anos. Então vou aproveitar para fazer uma pergunta. Por exemplo, eu sei que na carreira da doutora Juliana, ela é delegada de polícia e existem delegados de polícia homem. Hoje, o quadro de delegadas de polícia cresceu muito na Polícia Civil. Ainda não é uma maioria, mas já está chegando perto de se equiparar quase ao número de homens delegados, me parece. Então, a pergunta que eu faço, ou a colocação que eu faço é a seguinte, quer dizer, os salários são exatamente iguais, né? E aí eu pergunto, será que nessa questão médica de contratados, os salários são também iguais? Existe uma isonomia entre o salário do homem e da mulher? Existe, sim. Na área médica, tanto nos concursados como nas equipes contratadas lá pela nossa organização social, os salários são idênticos, eles são referendados de acordo com a carga horária. Se você é contratado para um plantão de 24 horas, você tem um X. Se você é contratado por 40 horas, você tem outro X. Então, a diferença de valores é pelo tipo de carga horária que você é contratado. Tá? E as mulheres na polícia, como é que estão, doutor?
Bom, as mulheres na polícia ainda são minoria, né? Realmente, esses novos concursos, muitas mulheres têm passado, mas nós eu acho que não passamos nem de 30%. Enfrentamos dificuldades, sim, né? Existe preconceito, sim, né? Ainda mais quando você chega nova, uma equipe só de homem, pô, mas essa mulher vai mandar em mim, essa menina, não sabe de nada, né? Mas a gente, aos poucos, foi quebrando isso. Quebra de paradigma demora, né? Demora um tempo, mas a gente tem que ir lutando. Nós tivemos uma mulher como chefe de polícia, é uma quebra de paradigma, né? E demora um tempo. Mas, assim, é a realidade nossa. Eu sou servidora pública, então ganho a mesma coisa que um homem, mas, infelizmente, não é a realidade na iniciativa privada. A gente sabe disso. A mulher, ela chega a ganhar 30% menos que o homem, né? Porque ela eu acredito que ela é duplamente penalizada, né? Não, porque a mulher ela é mãe, aí ela tira a licença maternidade, aí a gente fica um tempão sem o trabalho dessa mulher, quer dizer, mas aí todos nós viemos de uma mãe, né? Todos nós. Eu brinquei, hoje eu recebi uma mensagem de um amigo falando assim: o cara pode até não gostar de mulher, mas ele nasceu de uma, então parabéns pelo dia de hoje e tal, né? E a mulher ela é penalizada. Não nasceu de chocadeira, né? A gente sabe que na iniciativa privada a mulher tende a ter salários menores que o homem em razão do gênero. Mas por quê? Ela tem uma qualificação pior? Não, às vezes ela tem até uma qualificação melhor, mas é pelo gênero. Ela é mulher, né? Mulher falta ao trabalho, mulher falta por causa dos filhos, né? Existe essa cultura ainda aqui. Olha, eu fui secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de trabalhar com grandes mulheres delegadas de polícia, tive a oportunidade só de memória aqui, de promover 3 ao final de carreira, né? A classe especial da Polícia Civil, me lembro agora aqui de primeira classe, a Beth Caires, porque na Polícia Federal é classe especial, na Polícia Civil é primeira classe. A delegada Beth Caires é uma, a delegada Patrícia Alemânia é outra, a delegada Monique Vidal, por exemplo, são pessoas assim que eu me lembro que eu as promovi à primeira classe, competindo com vários homens na lista, né? Então, a gente vai quebrando, né, os paradigmas em função da competência. E eu reconheço essa competência porque são muito dedicadas, são excelentes servidores, e eu tenho a prova disso no meu dia a dia, não só como secretário que fui, mas na própria Polícia Federal, onde as delegadas de Polícia Federal vêm desempenhando um papel fundamental em nossa instituição. Mas eu queria agora que a doutora Laura me explicasse esse atendimento, né? Porque nós temos muitas vítimas de estupro que, além do estupro, engravidam, né? O que o hospital normalmente faz? É possível se fazer o chamado aborto em função do estupro? A legislação autoriza isso, mas como é que é o procedimento? Como é que isso acontece nos hospitais? Talvez a doutora Juliana possa até me ajudar um pouquinho nisso, porque realmente existe o aborto legal de mulheres vítimas de estupro. Algumas unidades no Rio de Janeiro são referendadas para isso, que normalmente as delegacias de mulheres ou quem está acompanhando esses processos encaminham essas mulheres que necessitam desse procedimento. É um procedimento que, na nossa realidade, na nossa cultura, ainda tem resistências muito grandes, culturais, resistências religiosas, mas coloque-se no lugar de uma mulher dessa. Coloca sua filha, ou sua irmã, ou sua melhor amiga em uma situação dessa, por mais que suas convicções religiosas venham de encontro de não realizar um procedimento desse, é uma equação que tem variáveis muito delicadas para serem cuidadas. Mas existe realmente esse canal para encaminhar essa paciente que deseja fazer, que a gente chama o aborto legal. Talvez a doutora Juliana possa nos orientar sobre isso. A doutora Juliana poderia explicar para o nosso ouvinte como é que é esse procedimento? Se eu não me engano, há que existir uma autorização judicial para isso, mas a delegacia é a porta de entrada dessa discussão? A delegacia tem que ser a porta de entrada, porque para haver autorização judicial tem que haver uma investigação. Tem que se comprovar que o fato ocorreu. Por quê?
Isso não é comum, mas já existiram casos em que a mulher ela noticia um estupro que não aconteceu, porque acha que não tem que ter autorização judicial, desconhece, acha que é um processo simples. Eu noticio que eu fui vítima de estupro e aí eu vou conseguir fazer um aborto. Né? Não sabe, não conhece muito bem os trâmites legais. Existe... a porta de entrada é a delegacia. O que é muito triste é que a gente pensa que a violência sexual é, na maioria, cometida por pessoas que a vítima não conhece, mas são por pessoas que estão na própria casa dela, muitas vezes padrasto e muitas vezes o pai. 80% que nós temos nessa estatística lá do hospital são de pessoas conhecidas, ou da casa ou da comunidade. Porque a gente, quando não é do meio, pensa que não. Geralmente, a vítima estava andando na rua, chegou um cara super mal, né? Aquelas coisas de filme. Não, existe também, tá? Mas a maioria são os agressores, são pessoas do convívio familiar da vítima. E aí essa vítima engravida, muitas vezes com pouca idade. Isso acontece muito em áreas carentes, porque os pais e os padrastos acham que eu dou de comer, eu dou de vestir, eu já ouvi isso várias vezes. Então, é minha propriedade, eu faço o que eu quiser. Né? E você vê que é um problema de educação, primeiramente. Né? E aí, chegando na delegacia, tem a investigação, tem que comprovar que o fato realmente aconteceu, para que depois seja encaminhado ao juiz, para que o juiz analise se é possível ou não o aborto. Então, é necessário sempre a autorização judicial, embora a lei permita, mas permite mediante a autorização judicial. É um processo doloroso, muitas vezes por envolver familiares, aí a família inteira se envolve, às vezes a mulher quer abortar, mas aí também é julgada pelos familiares, porque o aborto é uma questão muito polêmica, né? Envolve questões religiosas, e aí, mais uma vez, a mulher é vítima. Né, porque muitas vezes ela não se sente tranquila com aquela decisão dela, muito embora às vezes tenha autorização judicial. Eu já vi gente voltar atrás. E nós temos como desdobramento isso, ela procurar um local que não seja adequado do ponto de vista médico para fazer o procedimento. E todos os desdobramentos de infecções, de más práticas que são feitas por curiosos. E essa mulher acaba retornando ao hospital para que nós passamos a atendê-la em outro grau de gravidade. Né? E aí fica a questão. Mulher que sofre violência tem como minimizar a violência sofrida e tem como impedir que essa violência se repita. Primeiro, a porta de entrada, que é levar o caso para que a polícia ajude a resolver o problema da violência. E depois a porta da cura ou a porta da prevenção de doenças quando dessa violência, que é a rede pública, seja ela estadual, seja ela municipal. Eu gostaria, antes de encerrar, passar a palavra para as nossas duas convidadas de hoje, para que façam as suas considerações finais e para que a gente possa, então, dizer à mulher o que ela pode fazer e que tipo de atendimento ela pode receber por parte do Estado brasileiro. Doutora Juliana, por favor. Bom, primeiro eu só gostaria de dizer que eu acredito, isso é uma impressão minha, a lei é muito boa, a Lei Maria da Penha é boa, é uma lei boa, porém, o que falta, o grande problema do Brasil é a educação. Não existe uma providência educativa para o homem agressor. Muitas vezes o homem que agride, ele está repetindo condutas, ele já vem de um lar assim, ele acha aquilo normal. Eu já ouvi de um homem assim, eu traio a minha mulher porque eu cresci vendo meu pai trair a minha mãe. Eu agrido a minha mulher porque eu cresci vendo a minha mãe ser agredida pelo meu pai. Então, ele cresceu num lugar assim, ele acha muitas vezes que essa é a conduta, é o referencial que ele tem. Então, você vê que muitas vezes falta a educação. E você deixa esse homem, você não quer, esse homem é um autor. Tá bom, mas aquela família ali muitas vezes não vai ser desfeita. E além da mulher vítima, também tem as crianças. As crianças são vítimas porque convivem ali naquele meio. Né? E eu acho que falta, então, políticas públicas para atender esse homem, né, que é o autor, porque esse ciclo tem que parar.
e as crianças, né? Porque a violência que ocorre no núcleo familiar. Agora, a mulher tem que saber que hoje, já com o avanço da lei, ela deve procurar uma delegacia sem medo, sem culpa. Ela é vítima, ela não produziu aquilo. Ou, pois bem, se acha que produziu, mas ela foi vítima de uma violência. Ninguém deve ser vítima de violência alguma, nem dentro de casa, nem fora de casa. Quem dirá dentro do lar da gente, que é um local sagrado. E que ela tem, sim, vários aparatos em benefício dela, como a eleição de medidas protetivas. Ela pode escolher o que tem uma lista, tem um rol na lei, ela também não pode, o rol é taxativo, ela elege, o juiz diz se vai deferir ou não essas medidas protetivas. A polícia tem um prazo de 48 horas para enviar isso, o juiz tem um prazo de 48 horas para julgar isso, e a grande problemática que fica só passa a valer quando o autor é cientificado. Então, eu acho que, nesse ponto aí, é um trabalho de polícia e poder judiciário, o que deveria ser feito para a efetividade da lei é cientificar esse homem o mais rápido possível, porque senão essa medida não está valendo. Você não pode se aproximar dela, mas se eu não sei, né? Então, acho que fica aí, como o Marcelo falou, fica a dica para nós mesmos e para o Poder Judiciário como fazer isso de uma forma mais efetiva para que essas medidas protetivas tenham validade efetivamente. Deixa eu fazer uma pergunta que me chamou a atenção agora. E a questão do acolhimento da mulher? Muitas vezes essa mulher é vítima de violência, muitas vezes essa mulher não tem para onde ir, né? O Estado tem como prover essa mulher de uma assistência para que ela seja acolhida em algum lugar. Eu me lembro que, na época que eu fui secretário, nós tínhamos o Conselho da Mulher, né? E ali se buscava sempre uma fórmula de ter uma casa de acolhimento da mulher vítima de violência. Isso ainda existe? Isso existe ainda. Por conta da crise do Estado, esses lugares, pelo que eu sei, estão precários, mas existem. Essas pessoas que trabalham nesses locais, mulheres e homens, são pessoas assim super dedicadas, fazem porque gostam mesmo, porque a gente sabe que muitas vezes no serviço público o que falta recursos, tudo falta, né? A gente tem que muitas coisas a gente faz por amor, né? E existe sim esse encaminhamento para abrigamento que nós chamamos, e também o Poder Judiciário aqui tem um projeto chamado Projeto Violeta, que a mulher pode ir diretamente lá, tem carro à disposição dela, esse link é feito no Poder Judiciário à delegacia, existem os carros do Projeto Violeta para levar essa mulher tanto para o hospital como para o abrigamento, e lembrando que ela pode ser abrigada, não só ela, mas ela e os filhos. Doutora Laura, queria ouvir de que forma, né, esse acolhimento também é feito por parte dessa rede pública e as suas considerações finais sobre esse assunto. Nós não temos respostas fáceis para uma situação tão complexa, né? A gente poderia estar aqui conversando o dia inteiro sobre isso. Eu me lembro quando eu dava aula na graduação da extinta Universidade Gama Filho, e eu falava da violência sexual para os alunos da graduação, e eu falava das delegacias referendadas, da violência da mulher, e falava dos albergues que existiam, e aí um aluno levantou a mão. Professora, tinha um lá perto onde eu morava, em Jacarepaguá, mas que fechou. Isso já deve ter uns 5 anos atrás. Então, essa dificuldade, essa estrutura de abrigar, de acolher essa mulher que está numa situação extremamente desagradável, de violência que pode ser, de novo, sofrer uma violência a qualquer nível pelo seu companheiro ou pelo local que ela vive, fica sem alternativas de ser acolhida. Dentro da atendimento médico, como eu já falei aqui, nós temos o atendimento médico específico de prevenção de infecções, correção de lacerações, pedir exames complementares, e também temos o acompanhamento psicossocial, que lá no Hospital da Mulher Marisca Ribeiro funciona bem. Mas também entendo que não são todas as unidades que têm esse tipo de abordagem, que, como a doutora Juliana mesmo falou, falta tudo em tudo quanto é lugar, mas nós procuramos sempre orientar essas mulheres.
É uma situação complexa, é cultural, é religiosa, é financeira. Várias vertentes a serem trabalhadas. Quem sabe o doutor Marcelo pode puxar o fio da meada para a gente. Eu acho que as duas doutoras que estão aqui, uma doutora em polícia e a outra doutora médica, nos colocaram um quadro da realidade. Um quadro onde a violência ainda é permanente. Onde a violência pode ser remediada e pode ser tratada, pode ser curada, né? A física. A psicológica é mais difícil. Hoje vocês aprenderam um pouco mais como minimizar a violência, de que existem meios para restringir a violência sofrida pela mulher no dia a dia. Mulher, você tem competência e você, com a sua persistência, vai com certeza reduzir a possibilidade de lhe praticarem violência. Mulher, diga não à violência. Mulher, registre o boletim de ocorrência e vá ao médico para ter a devida assistência. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.